Otávio Cesário Pereira Júnior. Nasceu em Itajaí, Santa Catarina, em 7 de fevereiro de 1926, filho de Otávio Cesário Pereira e Maria de Souza Pereira. Concluindo o curso fundamental, transferiu-se para Curitiba, formando-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, na turma de 1952. Foi presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, marcada sua administração com a aquisição da sede própria para a entidade. Como advogado, transferiu-se para o município de Cambé. Para provar sua vocação política, ingressou no Diretório Municipal da União Democrática Nacional, tornando-se mais tarde presidente. Foi presidente da Associação Rural e do Sindicato Rural de Cambé. Em 1962, foi eleito deputado federal e, no ano seguinte, foi nomeado secretário de Estado do Trabalho e Assistência Social no governo Ney Braga. Foi chefe de gabinete do ministro da Agricultura, Ney Braga. Em 1966, foi eleito suplente de senador e, em 1970, foi suplente de deputado federal, assumindo o mandato. Exerceu o cargo de secretário de Estado do Interior e Justiça no governo Emílio Gomes em 1973. Em 1975, foi eleito vice-governador do governo Jaime Canet Júnior, tendo assumido o governo do Estado em setembro de 1975 e em 1977. Terminado o seu mandato em março de 1979, volta à Secretaria de Estado da Justiça no segundo governo Ney Braga. Em 1983, volta à Câmara Federal como deputado eleito. Atualmente, é presidente do Conselho Administrativo da Associação Rural do Paraná e advogado militante em Londrina. Este é Otávio Cesário Pereira Júnior, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar, Sala Exclusiva. E essa noite com a presença e a participação do ex-deputado federal, ex-senador, ex-secretário de Estado, exerceu cargos a nível nacional, ex-vice-governador e ex-governador do Estado, Otávio Cesário Pereira Júnior. Boa noite. Otávio Boa Cesário. noite. Está conduzindo o programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Otávio Cesário, mais conhecido como Otávio Cesário, ele tem uma semelhança com outro vice-governador do Paraná, o Mário Pereira. Os dois foram vice-governador, os dois são de Santa Catarina, os dois são de Itajaí, e os dois são Pereira, mas não são da mesma família. Nós queremos saber do Otávio Cesário, como é que ele veio aparecer aqui em Curitiba, de Itajaí vindo para Curitiba, como é que foi sua vinda para a capital do Paraná? Bem, Silvio, boa noite. Só quero fazer um pequeno reparo. Nós somos da mesma família. Ah, são? Somos. O pai do Mário é meu primo de segundo grau. E nós, efetivamente, nascemos em Itajaí, só que, vindo para o Paraná, ficamos em partidos diferentes. Mas a sua pergunta é no sentido de saber como eu vim para o Paraná. Eu vim para o Paraná e elegi o Paraná, o meu estado, Curitiba, minha cidade, apesar de ter nascido em Itajaí, porque naquela época Santa Catarina não tinha universidade. E meus pais queriam que eu fizesse direito. E a nossa capital era efetivamente, primeiro a capital cívica, a capital educacional dos catarinenses, que não dispunham de universidade, era a Universidade Federal de Curitiba, do Paraná, em Curitiba. E para cá eu vim com esse objetivo. Mas vim um pouco antes para fazer o clássico. E fiz o clássico no Colégio Novo Ateneu, e depois fiz o vestibular para Direito e fazer o meu curso de Direito aqui. E aqui fiquei. Né? Aqui constituí família, aqui nasceram meus filhos, se casaram meus filhos, e eu me tornei efetivamente um paranaense. Pois foi a esta época, quando fazia o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, que parece desabrochou a vocação política no Otávio Cesário, porque ali se filiou ao partido acadêmico, que na época disputou uma eleição e virou presidente do Centro Acadêmico de Simas, de grande tradição,
na vida estudantil do Paraná e no Brasil. E existe um detalhe importante. O centro acadêmico conquistou a sua sede própria na sua gestão. Correto. E é aquela ali da Marechal, aquela tradicional. Exatamente. Essa aquisição tem uma história também, da qual eu me orgulho. É que, como o Centro Acadêmico Simas, da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, havia sido despejado na minha gestão, ou melhor, na gestão do Bacila Neto. E eu fui o presidente seguinte, nós pugnamos pela aquisição da sede própria, que era um sonho quase inalcançável. Era muito mais um pesadelo do que um sonho, não é? Mas, na época, era diretor da Caixa Econômica, o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que, além de meu professor, era meu grande amigo. Tinha por mim uma grande estima e eu por ele também. E nós fomos a ele, eu com meus diretores, né, eu presidente, e falamos, professor, nós queremos comprar a sede que está aí à venda, a Caixa Econômica pôs à venda. E ele perguntou, mas de que forma vocês querem comprar, se não existe dinheiro para pagar? Mas existia naquela época uma coisa que me deixou saudade, a chamada tabela Price. E nós dissemos, é dessa forma que nós queremos comprar. E ele nos ajudou demais. Ele foi o homem que efetivamente proporcionou essa aquisição. E eu me lembro que ele não era o presidente. O presidente era o Benjamin Mourão, né? E que disse o seguinte, olha, vocês não têm nem crédito, nem personalidade jurídica suficiente para comprar este imóvel. Mas a verdade é que nós conseguimos, com a ajuda do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, fazer a proposta, foi aprovada, e com as lojas embaixo nós conseguimos pagar todas as prestações e mais. Não atrasamos um mês durante a nossa gestão. Deixa só para concluir esse episódio, para dizer o seguinte, nem a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tinha sede própria, porque a sede que os estudantes de Direito, que eram famosos na época, ocupavam, era uma dependência da faculdade. E a nossa não, já era particular. Então, eu me orgulho muito disso, porque ainda jovem e com a ajuda muito grande do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e de todos os companheiros, nós conseguimos comprar a sede própria. Otávio Cesário, fala um pouquinho sobre a UP, a União Paranense dos Estudantes também, que você foi presidente lá. Fui presidente do Conselho Permanente. Do Conselho Permanente da UP, né? Na época, a UP tinha um grande conceito nacional, não é? O Zé de Castro Neves, que era um estudante de medicina de esquerda, mas de muito prestígio nacional. E nós conseguimos, nessa época, pouca gente, acho muito oportuna essa pergunta, porque nesta época nós conseguimos, com a ajuda de vários homens públicos, efetivamente angariar no governo federal verba suficiente para que a universidade pudesse cumprir alguns projetos que tinha. E, na época, um dos reitores dessa época, o meu reitor mesmo, foi o Flávio Suplicy de Lacerda, que, inegavelmente, tinha um conceito extraordinário em todo o Brasil, como reitor muito rigoroso, mas muito competente. E, com a ajuda da UP, da qual eu fiz parte, não é? E fui também representar o Paraná muitas vezes em congresso da UNE, pelo menos 3 vezes eu fui, não é? Nós vimos o prestígio que os universitários paranaenses granjearam na época, através dos seus diretórios, tanto da UP como do Hugo Simas. Curitiba era a cidade universitária, né? Era conhecida como uma cidade universitária. Conclui o curso de Direito. Numa mão o diploma, na outra mão o vademecum, e vai para o interior. E escolheu Cambé para advogar e morar. Por que Cambé?
Porque Cambé? Também é uma boa pergunta. Cambé pelo seguinte, na época, eu posso dizer o seguinte, eu tive um convite, pouca gente sabe disso, de um homem que eu tenho por ele, pela memória dele, um grande respeito, que foi o nosso querido governador, ex-governador Bento Munhoz. E o ex-governador Bento Munhoz, de saudosa memória, me ofereceu o cargo no Detran. Certamente porque eu, como líder universitário, havia tido alguns contatos, etc., né? E também me ofereceu a nomeação interina de uma promotoria. Mas eu tive um convite do ex-prefeito já falecido, né? José dos Santos Rocha, de Cambé, porque Cambé não tinha nenhum advogado. E eu certamente imaginei, eu estando lá, eu serei ao mesmo tempo o melhor, o pior, eu serei tudo, né? Porque serei o único advogado. E realmente não me arrependo, porque de lá eu pude dar os primeiros passos na minha vida política. Então Cambé foi por esse convite. E foi lá em Cambé que fez a sua primeira filiação partidária. Exatamente. Começou a sua vida pública, a sua vida política lá em Cambé. Exatamente. E filiou-se, o senhor sabe tudo? Na União Democrática Nacional, UDN. Exatamente. Eu me Aí já vem de Santa Catarina essa história. Já porque a minha família toda era ligada aos Bornaus, né? Meu pai era muito amigo do senhor Irineu Bornaus, que é o pai do Jorge, pai do Paulo, né? E eu já vinha com o embrião da UDN e certamente me filiei na UDN. Eu recebi um telefonema na época do já falecido também, Nilton Carneiro, que ligou, me pediu, Cesário, se filie. E o motivo do telefonema dele é porque também ele era muito ligado ao senhor Irineu Bornaus, em virtude da UDN, né? E não só pelo telefonema, mas eu já tinha, assim, um espírito pré-moldado para a UDN, né? Porque todos os meus familiares eram da UDN. Então, por essa razão, me filiei à UDN. Bem, aí em 1962 se elege deputado federal. Mas antes de tratar disso, um preâmbulo. Todos sabem, na vida pública paranaense, a ligação muito profunda entre Otávio Cesário e Ney Braga. Sempre amigos, sempre correligionários, sempre juntos, operando na vida política do Paraná. Em 62, foi candidato, já havia uma interpenetração com Ney Braga, com o grupo do Ney, ou não? Nasceu depois? Já. Houve uma divisão na época entre os udenistas do Norte do Paraná. E nessa divisão, alguns udenistas, que eu prefiro não citar o nome agora, ficaram com Nelson Macurá. E outros udenistas, como o Justino Alves Pereira e eu, ficamos com o Ney Braga. Isso na eleição de 60 para governador do Estado. Nessa época já houve essa divisão em apoiamento de candidatos, né? E nós ficamos com o Ney. Mas havia um relacionamento talvez mais político do que de amizade, né? Mas nasceu aí, sim. Eu respondo positivamente. Nasceu aí a amizade que hoje eu reputo muito grande. Então vocês vejam. Em 1962, Otávio Cesário se elege pela primeira vez em deputado federal. Já lá se vão quase 35 anos, ao longo do qual ele fez várias eleições, ele exerceu vários cargos. Nós gravamos, Otávio Cesário, o nosso ex-governador, gravamos uma pergunta de um convidado dirigida ao nosso entrevistado dessa noite. E nós vamos chamá-lo agora exatamente para fazer essa comparação de tempo. Trata-se do ex-deputado também, exerceu vários cargos públicos, e hoje foi presidente do PFL, o Joaquim dos Santos Filho. Vamos ouvi-lo. Meu caro Otávio Cesário, inicialmente eu quero cumprimentá-lo, você que foi deputado federal, secretário de Estado, chefe de gabinete do Ministério da Agricultura e da Educação com o governador Ney Braga, você que foi vice-governador do Paraná e que tanto serviço prestou ao nosso Estado. Desejo perguntar a você, neste momento em que o programa da TV Exclusiva faz, na realidade, quase uma rememoração da vida política do Paraná,
A que você atribui, Otávio, esta queda do nível dos políticos paranaenses? E mesmo brasileiros? Será que talvez seja fruto da má condução dos partidos? Ou será fruto do quê? Da falta de convivência dos políticos com os interesses populares? Ou talvez até o interesse principal que comanda hoje os políticos, os seus interesses pessoais? Me responda, caro Otávio. Meu caro amigo Joaquim dos Santos Filho, meu companheiro de tantas jornadas, eu diria o seguinte: existem alguns aspectos a serem considerados na sua pergunta, aliás, oportuna. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, eu partiria pela vocação política. O político deve ser, antes de tudo, um vocacionado. E mais, certa feita eu respondi quase a mesma pergunta da seguinte maneira: se alguém quiser fazer 200 médicos, 200 engenheiros, 200 odontólogos, 200 advogados, será suficiente abrir em cada faculdade 200 vagas, e aí depois de 5 anos, 6 anos, nós teremos 200 médicos, 200 engenheiros, 200 advogados. Mas para se ter 200 poetas, 200 músicos e 200 políticos, não basta abrir as vagas. É preciso que se tenha vocação. E o político só se torna um verdadeiro político com ideais, se tiver vocação. Além do mais, nós temos também uma outra coisa que é efetivamente muito importante. Nós não temos no Brasil escolas para a formação de políticos. E as escolas que funcionam como vocação de político, para despertar a vocação de político, são as câmaras de vereadores, que é o primeiro patamar da vida política no interior do Estado e dos municípios, e também nos bancos universitários, onde se exercita a política. Pois bem, ainda não respondi efetivamente a pergunta, mas posso dizer o seguinte: primeiro, a falta de vocação há de ser considerada nessa sua pergunta. Segundo, a falta de civismo, porque quando você diz que muita gente vai para a política para fazer política para si próprio, aí há muita falta de civismo. Terceiro, a formação que se recebe dos líderes, e aí eu quero aproveitar o gancho para dizer o que o falecido Carvalho Pinto, ex-governador de São Paulo, me disse certa feita: ora, Cesário, o Ney Braga fez no Brasil o que nenhum outro político fez. Ele abriu uma escola de políticos, de administradores e de políticos, de administradores para a vida pública e de políticos. E aí ele lançou, formou, como todos sabem, o Carlos Guicibite, o Maurício Schumann, o Saul Raiz, o Jaime Canet, enfim, tantos homens que até foram para a esfera federal prestar seus serviços com muita competência. Então eu respondo, Joaquim, o que falta é uma escola de político, o que falta é um pouco mais de civismo, o que falta é um pouco mais de vocação. Se nós tivermos tudo isso, efetivamente teremos políticos de melhor qualidade. O que existe é essa busca aventureira de ser candidato por um mandato e sem plataforma, sem ideais, sem preparo. Na verdade, eu constrangidamente devo concordar que o nível não é o mesmo. Não é o mesmo. Mas as escolas dizem que na antiga Roma se preparava os jovens políticos da seguinte maneira: se elegia 1/3 de senadores para conviver com os 2/3 remanescentes. Enfim, para que o terço que ingressasse no Senado aprendesse com os 2/3 que estavam ali e que já tinham vida pública. Enfim, Joaquim, eu, com muito prazer, recebi sua pergunta, mas quero dizer que eu penso que é preciso haver vocação, civismo e também escola para políticos.
Otávio Cesário, para completar, em 62, quando você assumiu, para confirmar ainda essa resposta ao Joaquim dos Santos Filho, em 62, quando você foi deputado federal, e foram com seus colegas de partido, de coligação, também 3 deputados, figuras maravilhosas, que é o Zé Richa, Nilton Carneiro, você mencionou bem, e o Ascioli, filho também. Mas depois disso, em 62, Otávio Cesário, você foi candidato a suplente senador em 66 com Ney Braga. Foi uma eleição difícil também ou uma eleição mais fácil essa? Olha, essa foi uma eleição facílima. Para o Senado... Senado de 66. Facílima, foi facílima. Porque, não sei se vocês se lembram, mas o Ney fez quase o dobro da votação dos outros. E o outro lado tinha 2 candidatos. Exato, 2 candidatos, né? Sublegenda. Sublegenda. E foi uma aceitação. A propósito, Silvio, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer aos telespectadores que estou aqui com 2 irmãos, 2 amigos meus, eu vou tratá-los de Silvio e de Enéas, né? Mas, a propósito, quero dizer o seguinte, eu saí cumprindo um roteiro como candidato a suplente e tinha a obrigação de ligar para o Ney Braga à noite, dando para ele uma notícia de como iam os municípios visitados. E eu me lembro que liguei de Jacarezinho e disse, olha, aqui em Jacarezinho temos todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, os partidos e tal. Ele disse, Cesário, você está louco, não é possível isso. Todos estão conosco? Todos estão conosco. Não é possível, tem alguém contra, não tem ninguém contra. Não é? Ele disse, olha, acho que é bom você vir embora, porque você não está fazendo pesquisa direito não, viu? Porque achar que todos estão conosco não é possível. Pois bem, na realidade nós chegamos e foi quase isso, né? Quase foi. Para registro apenas e histórico, aquela eleição de 66 do Senado, Ney e Otávio Cesário disputaram Afonso Camargo, com Afonso e Nelson Camargo Maculan. e Nelson Maculan. E Nelson Maculan já era senador e estava disputando a reeleição dentro do MDB. Corretamente. E aí foi uma eleição do Arena e MDB, né? Já nesse período. Mas olha, de 62 ele é deputado federal a 66 para ir ao Senado na suplência de Ney Braga, nesse meio tempo, ainda foi secretário de Estado, com o Ney Braga governador, secretário do Trabalho e Assistência Social, e depois Ney chamado ao Ministério, ministro da Agricultura, foi o chefe de gabinete do ministro. Correto, Enéas, eu tenho uma coisa pitoresca, que não é tão pitoresca, mas que você me fez lembrar agora. Seguinte, eu fui também secretário do Trabalho e Assistência Social. Foi a primeira secretaria que eu exerci. E também acumulei, num determinado período, a Secretaria da Saúde. Eu fui secretário da Saúde. Então, o Aníbal Cury brinca muito quando diz que o melhor secretário da Saúde do Paraná foi o advogado Otávio Cesário. E, na realidade, eu respondi porque o secretário estava ausente, o Ricardo Santos, né? Ausente, eu fiquei um período na secretaria respondendo, né? E, nessa época, eu fui presidir um congresso médico em Ponta Grossa. E não me senti bem, né? Porque como advogado, presidi um congresso médico... Você defendeu com a medicina legal? Não, aí não foi bem assim. Eu me lembrei de um discurso que o Carlos da César fez. Eu era udenista, consequentemente, lacerdista, né? Porque era a Revolução em marcha, né? E o Lacerda, num discurso, ele disse o seguinte: não sei cozinhar, não sei pôr a quantidade certa de sal, pimenta, cebola, alho na comida. Efetivamente, eu não sei cozinhar. Mas tem uma coisa que eu sei, é dizer se a comida está boa ou não, porque eu tenho paladar. Então, eu usei isso nesse congresso que eu presidi. Não entendo nada de medicina, não sei nada disso. Sou advogado, mas posso dizer que tenho paladar e acho que as teses estão certas. Foi o traço pitoresco que teve. Mas posso até justificar, se me permite, só um segundo, dizer o seguinte, que naquela época havia muitos processos tramitando na Secretaria da Saúde. E efetivamente eu tive um trabalho nesse particular razoável, porque consegui julgar os processos, os inquéritos que haviam administrativos em decorrência da própria Revolução, né? E prestei meu trabalho por algum pouco tempo.
Mas eu quis só registrar essa nota curiosa, porque o Aníbal... Secretário de Saúde. Governador Otávio Cesário, nós vamos fazer um intervalo, uma pausa breve e voltamos em seguida com Sala Exclusiva. Voltamos com Sala Exclusiva. Essa noite a presença do ex-governador Otávio Cesário Pereira Júnior. Nós dizíamos no bloco anterior que mediou entre uma eleição de deputado federal e a eleição do Senado da República, 62 e 66, a assunção a uma Secretaria de Estado, que era do Trabalho e Assistência Social, e ele lembra que também acumulou a Secretaria da Saúde, e a passagem pelo Ministério da Agricultura. Ney Braga foi ser ministro da Agricultura e convocou Otávio Cesário para a chefia do gabinete. Quando Ney Braga esteve conosco aqui nesse programa, Otávio Cesário, ele lembrou bem dessa época, desse tempo, e disse que foi um tempo bom e que foi um bom trabalho no Ministério da Agricultura, inclusive com os índios. E aí nós não entendemos bem. Não, eu chamei o doutor Otávio Cesário e pedi a ele que cuidasse dos índios. Ele cuidou direitinho, nunca teve problema. O que tinha a ver com índio essa história de ministério? Ele já foi secretário da Saúde, agora vai cuidar de índio depois. Bem, o Ney Braga não foi apenas um grande governador, foi também um grande ministro da Agricultura. Ele tem placas que recebeu dos pecuaristas do Brasil, como melhor amigo da pecuária brasileira, incentivador. Ney Braga é um homem de uma atividade, de uma competência rara. Eu confesso que não conheço ninguém com maior competência, nem política nem administrativa, igual a dele. E na época ele me honrou com o convite para ser seu chefe de gabinete. Eu fui. É um grande prazer sempre trabalhar com o Ney, porque ele é um homem de um civismo, de um patriotismo inigualável. Inigualáveis. E nessa época, ele já preocupado com o problema indígena no Brasil, que é sempre preocupante, como preocupa o atual governo também, pediu-me que eu tratasse do problema relativo, na época, SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Subordinado ao Ministério. Subordinado ao Ministério. E eu, então, me dediquei a esse problema, que é um problema complicado, complexo, porque até hoje não se chegou a um denominador comum. E nessa época apareceu no Ministério o ex-governador Pedro Pedrocian, do Mato Grosso, pedindo para que fossem demarcadas as terras indígenas em relação às terras devolutas e às terras particulares. Um pedido óbvio. Qual é o governador que não quer saber exatamente onde ficam as divisas das terras que pertencem ao patrimônio indígena, das terras devolutas e das terras de domínio particular? E mal se iniciou esse trabalho, a coisa começou a efervescer, porque se acusava na época de que a pretensão do governador, do ex-governador Pedro Pedrocian, seria avançar em terras do patrimônio indígena, quando na verdade ele queria apenas saber a divisa das terras indígenas com as terras particulares e terras devolutas que pertencem ao Estado ou à União, né? E isso realmente, mas foi no fim do mandato já do ministro Ney Braga na Agricultura, mal
se iniciar uma divisão administrativa, que já na época era quase impossível, se aventou a possibilidade de fazer, ao invés de uma demarcatória administrativa, fazer uma demarcatória judicial. Porque aí a sentença seria homologada e as divisas seriam respeitadas de para frente. Mas posso responder que isso não chegou ao fim. Aliás, nem se iniciou na prática, dizia o ex-governador, que não podia custear o pagamento de topógrafos, engenheiros, etc., não tinha caixa na época para fazer isso, né? Isso não foi feito. Mas posso dizer, para terminar a pergunta, dizer que, na realidade, esse problema indígena, não é um problema indígena propriamente dito, porque existe, devo concluir da seguinte maneira, existe, na realidade, por falta desta demarcatória, que na época se inspirou muito bem o ex-governador Pedro Peluciano, se podia pôr termo a esse questionamento e esse litígio permanente de que índio quer invadir terra particulares, particulares querem invadir terras do patrimônio indígena, e enquanto não se fizer uma demarcatória definitiva, não se põe termo a esta questão. O assunto continuará sempre fervilhando, né? Otávio Cesário. Otávio Cesário, uma das figuras que fez política no Paraná, assim, um homem assim, maravilhoso. Uma figura humana, querida, que todos querem muito bem. Praticou diversos cargos aqui no nosso Paraná, bem do nosso estado, mas também tem umas coisas folclóricas do Otávio Cesário. Inclusive, o apelido dele é Jaburu. E é conhecido, ele aceita bem isso, sempre aceitou. Mas ele foi 8 anos. Não sei, não, ele deu uma risadinha. ele 8 anos foi secretário da Justiça do Paraná. Mas me contaram um fato que eu queria a confirmação do ex-secretário da Justiça, Otávio Cesário. Uma vez você foi numa reunião, ou foi fazer uma vistoria num presídio em Curitiba. Isso é interessante. Como secretário da Justiça. Como secretário da Justiça. Foi fazer uma vistoria no presídio. É um assunto assim que é interessante que o telespectador aqui da sala exclusiva tome conhecimento disso. Você poderia narrar isso, Otávio Cesário? Sim, isso efetivamente ocorreu. Há uma praxe de que o secretário da Justiça, ao assumir a secretaria, faz uma visita protocolar aos presídios, ao AU, à Central, à Provisória, né? E quando nós estávamos fazendo uma visita à Provisória, os presos se colocavam, os presos que tinham liberdade de se locomover, se colocavam ao lado, no corredor, e com o diretor, que na época era o Paredes, eu estava percorrendo para ver se estava tudo em ordem, se efetivamente os presos estavam recebendo o tratamento que mereciam, se os padrões estavam limpos, etc. Essa visita protocolar, não é? E num dado momento, um dos presos veio ao meu encontro e gritou: Jaburu, você está aqui também? Pois bem, era um amigo meu, que eu não vou querer declinar o nome, né? Claro. Por respeito, hoje é um homem. Eu disse: estou sim, estou aqui. O que você está fazendo aqui? Eu vim visitar você. Eu vim visitar você. Isso efetivamente aconteceu, né? Vamos recapitular aqui um pouco. Em 62 se elege a primeira vez deputado federal, em 63 assume a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Secretaria da Saúde. Vai ser em Brasília, no Ministério da Agricultura, chefe de gabinete ao tempo de Ney Braga. Em 66, com Ney Braga, se elege para o Senado Federal. Em 1970, disputa a Câmara Federal e mais tarde vem assumir o mandato. Em 73, volta ao Paraná como secretário do Interior e Justiça, agora no governo Emílio Gomes. Em 79, assume o outro governo Ney Braga a Secretaria da Justiça. Não, mas e em 83, se elege deputado federal novamente. Mas em 1975, se elegem para governador e vice Jaime Canet e Otávio Cesário. E aí chega ao governo do Estado e exerce, temporariamente, mas exerce por algum tempo, por bom tempo, a governança do Estado do Paraná. Como era aquele seu Paraná?
o Paraná do seu tempo? Bem, todos nós aqui nos lembramos de um Paraná em franco progresso, evolução, época áurea do café, época em que o Paraná tinha um apelido que se justificava Estado rico, e realmente era rico. O café nos deu uma grandeza muito grande, né? Os grãos também, os cereais também, mas não na mesma proporção do café. E tivemos uma gestão também inesquecível, que foi a gestão de Jaime Canet, com aqueles 4.000 e poucos quilômetros de estradas asfaltadas, aquela inauguração de 1.000 salas de aula em um só dia, na mesma hora. Foi inaugurado num determinado dia, cujo dia eu não me lembro agora, 1.000 salas de aula, às 11 horas da manhã, se não me falha a memória, num sábado, em todo o Paraná. Foi uma administração admirável, inesquecível, né? Porque a administração do ex-governador Jaime Canet marcou um ritmo até então considerado como ousado, né? E determinado e bem administrado. Era um Paraná que, efetivamente, Enéas, eu posso até dizer para você o seguinte, e para todos aqui que estamos espectadores também, nas vezes em que eu assumi o governo, e que sentia, ao despachar alguns processos, principalmente do Osíris Stengel Guimarães, eram volumes grandes para poder ultimar toda essa estrada, de um secretário de primeiríssima qualidade, né, muito competente, né, e era um ritmo em todas as secretarias que a gente passava a admirar muito mais o ex-governador Jaime Canet pela sua austeridade. É efetivamente um homem austero, mas um homem muito digno e muito capaz. Foi uma fase ideal, a fase áurea do Paraná, em todos os sentidos. Mas Otávio Cesário teve oportunidade também de dar a sua contribuição, de trazer as suas ideias, de materializar sugestões, enquanto governador, enquanto mesmo vice-governador. Sim, eu me integrei de corpo e alma, né, ao governo, porque era preciso colaborar, e o próprio governador Jaime Canet, ele praticamente não tinha tempo nem de se locomover, porque tantos eram os problemas que ele atuava em todos os setores. Eu me lembro das reuniões de secretaria, que ele ficava arguindo todos os secretários, etc., né? Mas eu, efetivamente, posso dizer que me senti tranquilo e reconfortado com a colaboração que eu tenho. Eu me lembro que numa das viagens, a propósito da sua pergunta, ele falou para mim: Cesário, você é o governador e só lhe peço uma coisa, faça tudo o que quiser fazer, mas não deixe um processo para mim despachar, despache tudo, senão vai ter processos que eu acho que deve ser despacho seu, porque é coisa de maior envergadura, coisas mais pessoais do governador, não do vice-governador em exercício. Ele disse não. E a propósito, deixei 2 processos. Um, que era para nomeação de cargos efetivos, se não me falha a memória, até no Tribunal de Contas, que eu não quis despachar. E o outro, não me lembro qual foi. E quando ele chegou, ele despachou tudo, Cesário. Isso tudo, com exceção de 2. Esse aqui. Por quê? É seu. Esse eu não me senti encorajado de fazê-lo, porque você é o governador. Ele disse: e se você fosse o governador, quem você nomearia? Se eu fosse governador, nomearia fulano. Ele disse: então é esse que eu vou nomear. E nomeou. Né? Ele foi de uma lisura, um tratamento comigo, desmentindo aquilo que sempre se diz, né? Que o vice-governador é o inimigo natural do governador.
que deseja ardentemente que o governador morra para ele poder assumir um cargo. Mas no caso não. Ele foi de uma lisura comigo, foi de um tratamento inesquecível. Somos amigos até hoje. Nessa sua exposição, várias vezes se referiu a Ney Braga como um formador de políticos, de executivos para a função pública, etc, etc. Indiscutivelmente, Ney Braga marcou a vida política do Paraná, né, pelo seu trabalho, pelas suas obras, pelo serviço que prestou, pelo tempo que exerceu o poder no Estado. Nós vamos trazer um outro convidado para lhe dirigir uma pergunta, e envolve essa questão. É o jornalista Luiz Geraldo Maza. Eu sempre identifiquei no Otávio Cesário Pereira Júnior, o Jaburu, uma pessoa, antes de tudo, sedutora, desde o tempo da faculdade. Aliás, sempre tivemos em campos opostos. No tempo da faculdade, eu era do PAR, ele era do PAC. E na política, ele sempre foi ligado ao grupo Ney Braga. A pergunta que eu gostaria de fazer a ele é a seguinte: até que ponto esse grupo do Jaime Lerner, que substitui aquele grupo, embora seja um desdobramento da turma do Ney Braga, ele tende, no tempo, a marcar uma posição tão forte quanto aquela a que você, Jaburu, estava ligado? Meu caro Maza, meu querido amigo, é verdade, nós sempre tivemos em campos opostos. Mas também não é menos verdade que sempre fomos amigos, muito amigos. Eu tenho pelo Massa uma admiração muito grande, reconhecidamente um homem de muito talento. Não é? Todos nós reconhecemos isso. Eu leio o Massa todos os dias na Folha de Londrina. Mas eu devo dizer o seguinte: eu ainda há pouco me referi ao que o ex-governador Cavallo Pinto havia dito para mim e para várias pessoas, de que o Ney Braga foi um formador de políticos e homens para o executivo na vida administrativa do Estado e da nação. Muitos, Massa, foram formados diretamente pelo Ney Braga. Outros, você falou bem, pelo desdobramento, indiretamente. Porque aqueles que receberam aulas ministradas pelo homem público Ney Braga, certamente também transmitiram as aulas recebidas para outras pessoas que acabaram indiretamente também sofrendo a influência do ensinamento desse grande homem público Ney Braga. Eu quero dizer que eu tenho para mim convicção absoluta que Jaime Lerner, Rafael Greca, são ainda homens que receberam, de certa forma, indiretamente, o ensinamento ministrado por Ney Braga. Porque o grande líder político do Paraná, que efetivamente fez escola no Paraná, foi Ney Braga. Ainda há pouco nós falamos aqui, em particular, de um grande homem que me deixou muita saudade também, foi o senador Accioli Filho, que era um homem culto, indiscutivelmente preparado, homem de nome nacional, de cuja amizade também me honro muito, mas ele era um homem muito recatado e talvez não tivesse tanta disposição de ministrar aulas e fazer o educandário que o Ney Braga fez. Cito isso porque reputo Accioli Filho um grande homem, um homem de um talento admirável. Mas o Ney Braga, esse sim, se dispôs a ministrar, se dispôs a ensinar. E hoje nós temos no Paraná ainda resquícios de muitos políticos de valores que aparecem aí, hoje, ainda alunos, direto ou indiretamente, Ney Braga. Houve, sim, um desdobramento, e esse desdobramento foi benéfico. Não é? Quem pode negar que Caneco, que foi um grande governador, também não recebeu ensinamento de Ney Braga? Claro que recebeu. Não é? Todos nós recebemos. Carlos Ritzvita recebeu. Maurício Schumann recebeu. Saul Rey recebeu. Próprio Parigô, que foi outro homem extraordinário. Não é?
também era Ney Braga nomeou o Jaime Lerner no segundo governo. Foi, exatamente. E por quem? 79. E por quem? Aliás, só para concluir, um ex-prefeito da cidade de Grandes Rios, aqui no Paraná, que foi o primeiro prefeito, num discurso acavalcado, ele disse o seguinte, usando a linguagem da pecuária, né? Se Ney Braga, se fosse um pecuarista, sabia muito bem apartar a cabeceira do fundo. Quis dizer, Ney Braga sabe escolher os homens, tá vendo? Apartar a cabeceira do fundo, né? Isso marcou muito, e essa frase foi repetida muitas vezes lá no nosso Paraná, e esse prefeito, para que ninguém diga que já é falecido, era o Olímpio Nogueira Monteiro, primeiro prefeito de Grandes Rios. E, na realidade, a gente tem que acreditar numa coisa. O Ney Braga, efetivamente, tem um grande talento para escolher gente, ou tem muita sorte, ou tem os dois, né? Porque ele realmente soube escolher gente. Otávio Cesário. Otávio Cesário termina o governo Canet, em 79, e Ney Braga assume outro governo. Você é convidado para ser secretário da Justiça. Ficou 4 anos na secretaria. O que você pôde fazer na Secretaria da Justiça durante aquele período? Ora, senhor, eu recebi um dia um cumprimento lá em Brasília de um cidadão alto, que se dizia médico, se dizia paranaense e que morava em Campinas. E disse para mim o seguinte: olha, Otávio Cesário, você não me conhece, mas eu conheço você. Você foi o secretário da Justiça do Paraná que marcou. Porque quando se fala em Secretaria da Justiça, a gente lembra de Otávio Cesário. E isso me deixou muito, muito satisfeito, né? Mas eu quero dizer para você que eu fiz muito mesmo. Porque é a secretaria que eu escolhi. Então eu criei as procuradorias em todo o interior do Paraná. Eu criei, que até hoje ainda são mantidas, os escritórios da Junta Comercial, que de Londrina tem um trabalho enorme, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, etc. Quando eu falo interior, nas pequenas capitais, né? Eu terminei o presídio feminino aqui, eu aumentei muito o presídio da Central. Eu construí e terminei um presídio que me valeu um processo, que foi o de Londrina, né? Que fiz com mão de obra de presidiários, com material produzido na Penitenciária Central, na agrícola, e em terreno do Estado, que ele não gastou nada. Pois bem, com tudo isso, ainda sofri um inquérito por causa disso. Eu nunca vi ninguém. Na época, o ministro era o Abiaco, que me disse o seguinte: olha, você é um fenômeno, está fazendo tudo sem gastar nada. Bem, mesmo assim, eu praticamente concluí e quero dizer para você que me valeu o inquérito. Então, Apesar disso, é por isso. Apesar disso. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Infelizmente. Gostaríamos de... É porque em 82 o Otávio Cesário foi deputado federal, em 86, quer dizer, então Mas tem muita atualmente, coisa. o Otávio Cesário continua na militância da democracia. Continuou. E ainda é presidente do Conselho Administrativo da... Sociedade Rural do Paraná. E dá muito trabalho isso. Um pouco, né? Mas, para encerrar, a última pergunta. Saímos um pouco aqui do Paraná. Com os rumos novos que estão sendo dados, e uma coisa também atual, os rumos novos que estão sendo dados à política de uma forma geral, econômica, social, etc., na vida brasileira. O que se pode vislumbrar para o Brasil daqui a pouco? O que vai acontecer com o nosso Brasil? Eu acredito muito no Mercosul como política que vai unir toda a América do Sul. Eu acredito no Plano Cruzado. É um sacrifício muito grande que nós estamos passando, etc. Mas eu acredito que acaba dando certo. O Plano Real. Plano Real. Plano Real, desculpe. Né? O Plano Real. Acredito que dê certo, né? E acho que esse sacrifício
terá uma compensação muito grande no futuro. E voltando ainda, quero aproveitar para cumprimentar você, Enéas, você, Silvio, porque quando a gente se aposenta, pouca gente se lembra de pedir um depoimento ou ter uma entrevista dessa. O capim cresce. O capim cresce, exatamente. Isso também é uma expressão da área política. Exato, né? exato. Você que foi senador, foi deputado, etc. Você sabe disso, o Silvio foi deputado também, sabe disso, né? Mas nós que somos nós temos alguma contribuição sempre a dar, não é? Porque a experiência do passado seguramente serve para o presente e para o futuro, sem dúvida nenhuma, não é? Até para escrever a história serve, não é? Mas eu, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que esse sacrifício está valendo a pena. É o sacrifício da classe alta e da média, porque a classe menos favorecida está tendo até, vamos dizer, momentos mais felizes e melhores do que no passado, né? Eu acho que isso vai compensar, sim. E quero dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeito com esse encontro aqui e posso dizer que esse encontro é muito mais cívico do que qualquer outra coisa, porque o que nos une aqui, o que nos trouxe aqui, foi a amizade que nos une e a consideração que vocês dispensaram. O que nos honra e nos gratifica. Senhor Sebastião, chegamos ao final. Só podemos agradecer a presença. Eu que agradeço a presença. Carlos Cesário, para encerrar o programa, suas considerações finais, então. Muito obrigado. Olha, eu quero só repetir que fiquei efetivamente satisfeito com o convite e vim porque sei de quem se trata e vim porque também sei o que o Paraná deve a vocês dois. Não estou querendo retribuir gentileza, não. Eu sei do civismo de vocês dois e sei o que vocês fizeram e fazem pelo Paraná. E quero dizer o seguinte, que certamente o depoimento de todos nós que aqui passamos e os que virão para cá, eu até sugiro que isso faça parte da história do Paraná, sim, o depoimento de cada um de nós para dizer os vários enfocamentos que se tem do passado e do presente, né? Isso é muito importante. Parabéns para vocês dois. Muito obrigado pelo convite. Ex-secretário do Estado, ex-deputado federal, ex-senador, ex-vice-governador, ex-governador, Otávio Cesário Pereira Júnior. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Foi realmente muito gratificante tê-lo aqui com o seu depoimento. E a você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.